Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic O Senhor dos Anéis, O Lorde das Estradas. Capítulo 71. Acelerando a música. Ah, meu pé, acho que torce. Assim que pousou, Gandalf gritou de dor, fez caretas e pulou 2 vezes com angústia teatral. Levi, por outro lado, estava quase ileso. Com a bênção da queda de penas, o dano causado pelo teletransporte da pérola foi mínimo para ele. Você não me parece ferido. Se esse velho não tivesse perdido a saúde, Levi quase teria acreditado nele. Ainda é bastante desgastante. Eu posso ver isso. Ao confrontar Sauron, Levi observou a saúde de Gandalf piorar constantemente com crescente preocupação. Naquele momento ele mancava para frente com seu cajado, uma das mãos cobrindo a cintura enquanto corria, parecendo bastante desgrenhado. Levi não suportou assistir e lhe deu uma maçã dourada para comer. Obrigada, me sinto muito melhor. Essa coisa é muito mágica. Sinto que minha força recuperou um pouco. Uma corrente quente percorreu seu corpo, e um brilho dourado sólido envolveu Gandalf. Esse era o escudo fornecido pela maçã dourada. Isso é bom. Vamos sair daqui rápido. Assim que Levi e Gandalf estavam correndo para a floresta, a sombra escura de Dol Guldur atrás deles se expandiu de repente, varrendo em direção a eles como um dossel cobrindo o céu. Abaixe-se, Baque. Gandalf ergueu seu cajado e criou uma pequena barreira transparente que os cobriu. A névoa negra pairou sobre eles, arrancando várias árvores, mas não conseguiu atingir seu alvo e só conseguiu retornar frustrado. Levi ergueu os olhos e viu um grande número de Orcs e Vargs jorrando de Dol Guldur como uma fonte, avançando em direção ao norte. À primeira vista, seus números podiam ser contados em dezenas de milhares. Levi também avistou uma figura pálida entre eles, Azog, liderando o exército em seu Varg branco. Eles se mobilizaram. Eu vi. Gandalf se levantou e olhou na direção do exército. São Orcs e Vargs de Moria, além de alguns Trolls. Estão marchando em direção à Montanha Solitária. Saug é aliado de Sauron há muito tempo. Agora eles querem ocupar completamente aquele lugar. Levi, preciso me apressar e encontrar Lady Galadriel e os outros para lançar outro ataque a Dol Guldur. O que você está planejando fazer? Enquanto caminhavam, Gandalf perguntou sobre as intenções de Levi. Eu? Acho que não preciso ir junto. Você mesmo viu. Não tenho poder para me opor a ele. Eu realmente acho que sim. Você só não percebeu ainda, disse Gandalf com certeza. Mas então ele mudou de assunto. No entanto, dada a situação atual, há um lugar que precisa mais de você. Erebor. O exército de Sauron estava avançando em direção à Montanha Solitária antes do previsto, enquanto naquele momento os anões ainda estavam enredados na Cidade do Lago. É incrível. Minha ferida sarou. Kelly sentou-se em uma cadeira na casa de Bard, olhando maravilhado para sua perna agora curada. Obrigado, Tauriel e Bilbo. A caminho da Cidade do Lago, Kelly foi atingido por uma flecha Morgul. Bilbo entregou a Kelly a maçã dourada, usando seu poder de cura e escudo para suprimir temporariamente a deterioração do ferimento, enquanto Tauriel chegou mais tarde e removeu completamente o veneno Morgul usando folha de rei como meio. Ao ouvir as palavras de Kelly, Bilbo balançou a cabeça repetidamente. Não me agradeça. Esta maçã foi-me dada por Levi. Guarde os seus agradecimentos para quando Levi chegar. Então fui salvo por Levi mais uma vez. A expressão de Kelly era complexa. Nesse momento, Thorin se aproximou e interrompeu seus pensamentos. Nós o recompensaremos depois. O mais urgente agora é chegar a Erebor. Ah não, você ainda insiste em ir para a montanha? Legolas deu um passo à frente, olhando para Thorin com condescendência. Isso é problema nosso. O que isso tem a ver com você, elfo? Thorin manteve sua performance constante de ataques verbais contra elfos. Vocês dois nos perseguiram até aqui para nos arrastar de volta? Mesmo que você tenha feito boas ações, isso é uma coisa, e isso é outra. Mesmo que não estejamos armados agora, não seguiremos de volta docilmente. Resistiremos até o fim. Não recebi ordens para trazê-lo de volta. Vendo Legolas começar a franzir a testa, Tauriel disse rapidamente. Rastreamos o esquadrão de orcs que nos emboscou na fronteira da floresta até aqui. Só não sabemos por que eles recuaram de repente. Esta perseguição está concluída. Thorin olhou para a elfa, depois para Kelly, engolindo as palavras. Então você não precisava nos procurar. As preferências do sobrinho pareciam um pouco diferentes das dos anões comuns. Seria porque havia poucas anãs no clã? Talvez algum aconselhamento psicológico seja necessário depois. Balançando a cabeça, Thorin deu ordens. Já que todos estão bem, vamos nos preparar esta noite e partir para Erebor amanhã. Thorin, ainda é cedo. Devemos esperar por Gandalf e Levi? Feliz se aproximou e perguntou. Podemos esperar depois que chegarmos lá. Não quero perder mais tempo aqui. Mas não temos armas. E se houver problemas na estrada? Haverá. Enquanto os anões deliberavam, Legolas e Tauriel sentaram-se de lado, trocando olhares que revelavam sua confusão mútua. O que esses anões estavam planejando? Bard ficou igualmente confuso. O que você está planejando fazer? Não há nenhum lugar na cidade que venda armas. Ah, nada. Só estamos discutindo sobre ir embora. Sim, estamos nos impondo há tanto tempo. É hora de partir. Os anões estavam sendo evasivos. Balin se juntou a eles e estava prestes a dizer algo quando de repente notou o cabideiro atrás de Bard. Então falou para mudar de assunto. Irmão, devo dizer que seu cabideiro parece bem peculiar. Parece bem resistente. Isso não é um cabideiro. Ah?
Vendo que o assunto havia sido desviado com sucesso, Balin rapidamente chamou a atenção de Bard, andando até o lado e perguntando curiosamente: o que é isso então? Poderia ser uma herança de família? Sim, é mesmo. Agora Balin estava genuinamente curioso. Um cabideiro como herança de família. Bard tocou delicadamente no arara de roupas e disse suavemente: isto é algo que meu pai deixou para trás. Quando o dragão atacou Dali, meu pai usou esse tipo de flecha para atingi-lo. Então você é descendente do antigo senhor de Dali. Obviamente Balin entendia do assunto. Aproximando-se, reconheceu imediatamente que aquela flecha fora de fato feita por mãos anãs. Dizia-se que esse tipo de flecha negra possuía poderes mágicos. Era extremamente difícil de perder e sempre voltava para a mão do seu dono. Isso era genuíno, o que significava que o humano diante dele estava de fato dizendo a verdade sobre sua identidade. No entanto, o que você está dizendo não corresponde aos rumores que ouvi. Embora um pouco chocado com o passado de Bard, Balin ainda balançou a cabeça. Se o dragão foi realmente atingido, como ele ainda pode estar ocupando Erebor agora? O dragão foi atingido. Bard disse de repente, agitado. Meu pai definitivamente acertou. Tudo bem, irmão, não fique tão nervoso. Eu acredito em você, não é? Balin ergueu os olhos e deu um tapinha no braço de Bard, com um tom calmo. Essa flecha negra é realmente afiada. Acredito que ela tenha a capacidade de perfurar escamas de dragão, e talvez tenha ferido Saug. Mas independentemente disso, pelos resultados, aquele dragão ainda está vivo, não é? Seja você ou seu pai, acredito que ambos são guerreiros corajosos. Vocês não falharam com ninguém. Este assunto é passado. Sinceramente, você não precisa provar nada. Apenas deixe tudo fluir com o tempo. A vida presente é o mais importante. Capítulo 72, capítulo compacto. O exército orc de Moria partiu cedo. Gandalf, que havia escapado das garras de Sauron, aguardava ansiosamente o apoio do Conselho Branco, enquanto os anões rumavam para a Montanha Solitária antes do previsto para iniciar sua operação. O ritmo da música acelerou de repente, assim como os passos de Levi. Algo não está certo. Nesse ritmo, o exército chegará antes mesmo de acabarmos com o dragão. A linha do tempo foi interrompida. O que causou isso? Pelo que ele pôde ver, a única mudança seria ter libertado Gandalf mais cedo, evitando que ele fosse aprisionado e torturado por Sauron. Isso também expôs prematuramente os planos de Sauron. Talvez este Lorde das Trevas tenha pressentido algum tipo de crise e abandonado imediatamente sua espreita e preparação, optando por marchar imediatamente sobre Erebor com força total. Nas planícies à beira da Floresta das Trevas, Levi estava em uma colina alta, observando a multidão de orcs negros lá embaixo. Honestamente, esse número era bem excessivo. Provavelmente não apenas o exército de Moria, mas até mesmo orcs dispersos das regiões selvagens próximas haviam sido reunidos. Aquilo é. Levi apertou os olhos e viu um pequeno esquadrão se juntando ao exército orc. Um orc, alto até mesmo para os padrões humanos, correu até Azog, ficou ali por um breve período e depois também se uniu ao exército. Se ele não estava enganado, esse deveria ser o filho de Azong e Bolg. Agora, esse exército tinha 2 comandantes, um principal e um adjunto. Acariciando a espada em sua mão, Levi sentiu-se bastante ansioso. De repente lembrou-se de uma lenda antiga. Segundo algumas lendas, o portador de Orcrist era o senhor da fonte de Gondolin, Ectelion. Na batalha em que Gondolin caiu, ele usou Orcrist para cortar as gargantas de mais de 1000 orcs, matando consecutivamente 2 chefes orcs e 3 balrogs. E finalmente pereceu junto com Gotug, senhor dos balrogs. Daquele momento em diante, os orcs tremiam de medo ao ver aquela espada, sentiam terror ao ouvir o nome do senhor da fonte e mesmo agora, depois de 2 eras, seu poder persistente permanecia. Era preciso dizer que esse senhor élfico da primeira era realmente feroz. Segundo a lenda, ele poderia ter sido ainda mais formidável que o Levi atual. Levi sentiu que talvez não conseguisse realizar o que havia conquistado. É uma pena que agora não seja o momento. Olhando para aquele enorme exército, Levi balançou a cabeça. Se os números fossem apenas centenas ou milhares, ele poderia tentar, mas dezenas de milhares de orcs. Esse número definitivamente poderia cercá-lo e matá-lo, sem ter onde cavar, mesmo que ele tentasse. Ainda havia maneiras de tentar a decapitação, mas se valia a pena era outra questão. Agora não era o momento. Mais urgente era a situação na Montanha Solitária. Chegar mais cedo permitiria preparativos mais rápidos. Thorin, na distante cidade do lago, pensava o mesmo. À noite, um grupo de anões saiu secretamente sem o conhecimento de Bard, usando a cobertura da escuridão para circular até a janela dos fundos do arsenal. Thorin, o que estamos fazendo não é um pouco errado. Bilbo sussurrou. Afinal, este é o arsenal de outra pessoa. Não há tempo para pensar nessas coisas, mestre bolseiro. Thorin pegou uma espada que lhe foi entregue no arsenal, desembainhou-a para examiná-la e assentiu. Estamos apenas pegando algumas armas emprestadas temporariamente. Além disso, eu perguntei. O prefeito e os guardas desta cidade têm uma reputação bem ruim. Pegar essas coisas é, na verdade, contribuir para o bem dos moradores. No tempo que levou para dizer algumas palavras, os anões concluíram sua operação, cada um obtendo armas adequadas. Nesse momento, a patrulha noturna também se aproximava, então Thorin rapidamente ordenou que todos se retirassem. Assim, o grupo de anões conseguiu o que queria e partiu sem aviso antes do amanhecer, em direção à Montanha Solitária. Entretanto, no dia seguinte, alguém sofreu um infortúnio por causa de suas ações. Bardo.
Uma figura um tanto presunçosa bloqueou o caminho do arqueiro, inclinando a cabeça para cima para chamar seu nome. Bard olhou para ele friamente. Alfred, você tem negócios comigo? Sim, claro que sim. Alfred bateu palmas e um esquadrão de guardas apareceu atrás dele. Um lote de armas foi roubado na cidade. Suspeito que tenha sido você ou cúmplices que estão abrigando. Agora, por favor, venha comigo até a prisão para uma discussão detalhada, mestre Bardo. Prendam-no. Alfred deu a ordem calmamente. O quê? Eu nunca fiz essas coisas. Naquela época, Bard não tinha ideia do que os anões tinham feito. Na sua opinião, tudo aquilo era apenas uma desculpa que o prefeito havia inventado para eliminá-lo. De qualquer forma, esse dia chegaria mais cedo ou mais tarde. Alfred, Bard cerrou os punhos, e seu grito repentino do nome completo assustou o representante do mestre da cidade do lago. Ban, cuide da casa. Depois de instruir seu filho, Bard saiu com os guardas sem resistência. Este era um desastre inevitável, provocado pelo homem. Uma evasão temporária não faria sentido. Deixe-me ver que planos você tem. Clique. Levi sacou sua picareta, arrombou o grande portão da montanha solitária e entrou diretamente pela entrada principal. Difícil imaginar que aquele muro de pedra com vários metros de espessura não pudesse deter Saug. Ele simplesmente atravessou e derrubou aquele pesado portão com facilidade e sem obstáculos. Para impedir isso, seria necessário construir um muro com pelo menos dezenas de metros de espessura. Se tudo corresse bem, Saug ainda estaria dormindo no porão mais profundo. Esta era uma oportunidade. Se quisesse sair, teria que passar por um túnel muito longo, invadir a Câmara do Conselho e chegar ao portão principal. Em outras palavras, teoricamente, enquanto essa rota pudesse ser bloqueada, Saug poderia ficar preso. Mesmo que não pudesse ser preso até a morte, poderia pelo menos ser impedido de sair por um longo tempo. Com vários métodos em mente, Levi caminhou silenciosamente para a frente. Ao entrar, sua atenção foi imediatamente atraída para uma enorme estátua dourada de um anão. Tanto ouro. Se derretido em líquido, poderia formar um pequeno rio. Se todo o ouro fosse derrubado e transformado em blocos de ouro, provavelmente encheria vários baús grandes. Não é de se admirar que Saug tenha ficado surpreso quando viu esta estátua pela primeira vez. A riqueza que os anões acumularam era de fato incomparável neste mundo. Balançando a cabeça, Levi não tocou na estátua dourada. Neste mundo, mover objetos de terceiros de forma imprudente poderia muito bem causar problemas. Talvez ninguém pudesse ver o que Levi estava fazendo, mas o mundo registraria tudo silenciosamente. Há sempre olhos atentos lá em cima. Passando pela Câmara do Conselho com sua enorme estátua dourada, ele chegou ao corredor que levava ao covil de Saug. Levi parou no final do corredor, olhando para o interior espaçoso e escuro como breu, e parou. Só se podia dizer que aquilo era digno de uma construção anã. Só esta passagem tinha pelo menos vários milhares de metros de comprimento. Depois de se maravilhar por alguns segundos, Levi pegou um balde de lava e um balde de água, construiu blocos até o ponto mais alto e os despejou. A lava vermelha e brilhante estendeu-se infinitamente para baixo, sem fundamento científico, até atingir o solo e se espalhar por mais alguns metros antes de parar. Então Levi despejou um balde de água ao lado da lava. Com uma série de chiados, toda a lava que se estendia para baixo se transformou em pedra. Repetindo esse processo, logo a saída do final do túnel para a Câmara do Conselho foi bloqueada, com uma grossa parede de pedra surgindo como uma barreira de montanha que apareceu do nada. Ainda não é o suficiente. Cavando o chão, Levi enterrou todo o TNT que tinha e o escondeu com pedras. Este era todo o seu inventário. Eu te ajudarei a consertar o terreno depois. Depois de enterrar o TNT e olhar para o corredor novamente, Levi caiu em pensamentos. Armadilhas de flechas não podiam ser feitas. Mesmo que pudessem, seriam inúteis. Armadilhas de lava eram ainda mais inúteis. Para um dragão de fogo, isso seria apenas tomar um banho, no máximo um pouco quente. Provavelmente nem causaria dano. Que outras armadilhas poderiam ser montadas? Terminou com seus pequenos truques, humano? Deve estar terminado, respondeu Levi instintivamente. Uma onda enorme de calor escaldante veio de trás. Capítulo 73. Dragão e Maldição. Uau! Chamas abrasadoras imediatamente engolfaram Levi completamente, aquecendo até mesmo as paredes de pedra próximas até que elas brilhassem. Seu calor residual distorcendo o ar como uma fornalha sendo liberada. Resistência ao fogo, 8 horas. Desembainhando sua longa espada e varrendo as chamas restantes, Levi sentiu o calor aterrorizante ao seu redor, respirou fundo e sentiu seu coração pular uma batida. Felizmente, ele havia bebido a poção rápido o suficiente, engolindo uma poção de resistência ao fogo de uma só vez. Ele tinha que admitir, o impulso do sopro daquele dragão era realmente poderoso. Se não tivesse reagido rapidamente, teria sido lançado para o alto. Um humano que pode suportar chamas. Do fundo da passagem surgiu um movimento enorme, que atingiu todo o caminho até a posição de Levi com uma força capaz de abalar a terra. Estrondo. Um furacão passou rapidamente e num instante, um corpo semelhante a uma montanha bloqueou o outro lado da passagem. A enorme cabeça de dragão abaixou-se, usando um olho para encarar atentamente a pequena figura abaixo. Aquela pupila, maior que uma cabeça humana, estava cheia de curiosidade. Tanto que nem continuou atacando. É você? O vermezinho que o Lorde das Trevas mencionou? Acha que consegue me enfrentar apenas com a capacidade de resistir às chamas? Ingênuo, hahaha. A boca do dragão se abriu em um sorriso maligno que revelou dentes como espadas brilhantes.
Levi estimou aproximadamente que essa criatura tinha pelo menos mais de 100 metros de comprimento. Este foi o maior dragão de fogo da Terceira Era e também o último dragão de fogo. Você é Saug? De fato, vermezinho. O que te traz aqui? É por um tesouro, por algo na montanha, ou você foi contratado para ser meu lanche? Eu estava esperando por você. No entanto, eu realmente não consigo ver o que torna você diferente dos outros, além de ser mais resistente ao fogo, você que o Lorde das Trevas mencionou especificamente. Talvez eu não seja a pessoa de quem você está falando. Que Lorde das Trevas? Nunca ouvi falar de tal coisa. Hehehe. Saug levantou a cabeça, depois a abaixou novamente, mudando para o outro olho para encarar Levi com foco predatório. Você está tentando extrair informações do grande Saug. Não pense que eu não sei do seu plano. Quem te enviou? Foi você mesmo? Não, é improvável. Você deve ter algum propósito. Você bloqueou a entrada. Tem medo que eu vá embora? Por que tem medo de que eu vá embora? Será que você está preocupado com as cidades humanas lá fora? TSK. Este dragão tagarela realmente se tornou astuto. Sinceramente pensei que você estivesse dormindo, ou talvez morto, já que não há notícias de dragões há muito tempo. Levi conversou casualmente com esse dragão falante enquanto secretamente criava uma placa de pressão em sua mochila. Cool. Eu estava dormindo ultimamente, mas alguém me acordou e me ofereceu uma oferta muito interessante. Você consegue adivinhar qual era? Não estou interessado, disse Levi deliberadamente. Mas quanto mais ele não queria ouvir, mais Saug queria continuar. Ele disse que a escuridão acabaria varrendo a terra. E então eu seria o rei sob a montanha governando todo o norte. Ouvi dizer que o rei sob a montanha era um anão. Ao ouvir isso, Saug imediatamente se levantou, exibindo sua forma magnífica com orgulho teatral. Olhe com atenção agora. Quem é mais adequado para esse título? Levi olhou para cima, mas não estava realmente examinando o corpo. Seu olhar percorreu o ambiente e finalmente pousou na área do coração. Na passagem escura, entre aquelas finas escamas brilhantes como fogo, apareceu uma pequena abertura onde um diamante duro estava alojado, servindo como uma escama de substituição para proteger a pele abaixo. Tenho que admitir, você é realmente muito alto. Hehehe, você tem bom gosto. Diga mais algumas coisas gentis e talvez eu poupe sua vida. Não pense em resistir, humano insignificante. Até os poderosos guerreiros dos tempos antigos foram mortos por mim, e agora o mundo não consegue mais encontrar ninguém como eles. Eu era jovem e frágil naquela época, mas agora sou incrivelmente poderoso. Minhas escamas são mais duras que 10 camadas de grossos escudos de aço, meus dentes são como espadas de aço, minhas garras são como lanças. Minha cauda se move como um trovão, minhas asas batem como furacões e meu próprio sopro traz a morte. Qual é o seu nome, humano? Enquanto se vangloriava, o dragão de repente abaixou a cabeça novamente e perguntou a Levi. Pode me chamar de Steve. Seu nome verdadeiro era algo que ele nunca revelaria. Muitas criaturas na Terra-média eram naturalmente dotadas de magia, e os dragões estavam entre elas. Levi sabia claramente que aquele dragão tagarela não falava tanto assim só por ser falante. Suas palavras carregavam um poder mágico capaz de enfeitiçar mentes, tornando as pessoas incapazes de recusar suas perguntas. O olhar daqueles olhos de dragão também era um feitiço natural que podia gradualmente fazer com que o observado se submetesse à sua vontade e obedecesse a todos os seus comandos. Qualquer outra pessoa conversando tanto com Saug já poderia estar tonta e desorientada, mas Levi achou tudo barulhento. No entanto, embora o acima exposto ainda pudesse ser resistido com força de vontade, havia um ponto particularmente especial. Se a pessoa interrogada revelasse seu nome, ela seria imediatamente capturada pelo feitiço e se tornaria escrava do dragão. Steve? Nunca ouvi falar. Você tem outros títulos? Ainda estava tentando extrair informações. São muitos. Se eu contasse todos, ficaria preocupada que você não conseguisse se lembrar deles. Humano interessante. Saug estreitou os olhos. Seus feitiços não funcionaram de jeito nenhum. Sua barriga começou a brilhar levemente e sua boca se abriu ligeiramente. Assim que Saug estava prestes a encerrar a conversa e lançar um ataque surpresa, de repente ouviu sons de mastigação e deglutição próximos. Esse humano estava comendo alguma coisa e bebendo também? Que audacioso! O fôlego do dragão quase subiu até sua garganta quando Levi de repente sacou sua longa espada e a balançou com força na cabeça do dragão. Clang! A enorme colisão metálica ecoou pelo corredor, fazendo zumbir nos ouvidos. A enorme cabeça do dragão foi diretamente arremessada para o lado com um impacto inesperado, fazendo com que o dragão inteiro recuasse vários passos e se chocasse contra a parede com um estrondoso boom. A preciosa espada brilhava intensamente. Sua poderosa capacidade de dispersão significava que na colisão de forças tremendas, foi Saug quem foi repelido primeiro, não Levi. Enquanto a técnica da espada estivesse correta, nunca haveria ricochete da lâmina. -2. 998-1000. Essa armadura e saúde são realmente grossas. Levi não pôde deixar de suspirar. Era a primeira vez que ele sentia o que os outros sentiam ao encará-lo. E ainda era um dano amplificado por uma poção de força segunda, atingindo as escamas relativamente finas da cabeça do dragão. Boas notícias, tinha uma barra de saúde. Mas notícias, foi muito difícil. Você, verme, você me irritou. De repente sua barriga brilhou intensamente, e um profundo hálito de dragão vermelho saiu da boca de Saug novamente, envolvendo tudo ao redor em chamas. Para onde quer que olhasse. Esquerda, direita, cima, baixo.
Era fogo sem ter onde se esconder. Essa respiração durou muito tempo, continuando até que as pedras atrás mostrassem sinais de derretimento antes de parar gradualmente. Entretanto, não importava como Saul atacasse, Levi simplesmente caminhava calmamente através das chamas, sua armadura de neterita permanecendo fria. O que? Desta vez, Saul ficou realmente chocado. Não tinha medo de chamas comuns, e nem mesmo de ataques de sopro em temperaturas extremamente altas com propriedades mágicas. Mesmo que ele não tivesse medo de fogo, a força do impacto deveria ter causado algum dano. No passado, um sopro como esse poderia derrubar as casas de pedra da cidade do lago. Você é realmente um tanto surpreendente para um dragão. E mais um. Em poucas palavras, a saúde do dragão estava cheia novamente. Há ainda mais que irão surpreendê-lo. Vendo que o dano de sua espada longa era realmente limitado, Levi imediatamente colocou uma placa de pressão no chão e pisou nela. Imediatamente sons de algo sendo incendiado vieram do subsolo. O TNT que ele havia enterrado antecipadamente foi acionado. O que é aquilo? Saul perguntou confuso. Olhando novamente, viu que Levi já havia cavado uma pequena passagem atrás de si e desaparecido num piscar de olhos. Capítulo 74 e 75. O tremor da montanha. Seu rato escavador de túneis. Sem entender o significado daquela voz inexplicável, Saul ficou ainda mais furioso porque aquele humano conseguiu escapar bem debaixo do seu nariz. E agora mesmo ele tinha sido atingido, até mesmo suas defesas foram quebradas. Que humilhação total. Volte aqui! O dragão rugiu em fúria, sua barriga brilhando vermelha novamente enquanto o fogo do dragão aumentava, prestes a jorrar pela entrada do túnel com intenção mortal. Bum! Houve uma explosão, abrindo uma cratera de vários metros de largura no chão. Imediatamente depois, uma grande pilha de TNT foi lançada do subsolo pelo impacto, espalhando-se por toda parte como confete mortal. Alguns explodiram no mesmo lugar, fazendo Saul levantar as garras e pular. Outros voaram para o teto e derrubaram pedras que se chocaram contra sua cabeça, impedindo de levantá-la. Outros, ainda mais violentos, voaram diretamente sobre o corpo de Saul e explodiram, sacudindo-o até deixá-lo tonto. Seu corpo balançava para a esquerda e depois para a direita, incapaz de manter o equilíbrio. As explosões violentas por toda parte e as pedras caindo forçaram Saul a encolher o corpo, retrair as membranas das asas, agachar-se e encolher a cabeça para se defender totalmente. Levi estava na sala de conferências, ouvindo atentamente a comoção atrás da parede. As explosões não duraram muito. Afinal, todo o estoque de Levi era composto apenas por alguns pacotes de TNT. Embora parecesse muito na mochila, quando colocado no chão, não cobria nem um pouco o chão, e tudo se esgotou rapidamente. Mas o poder destrutivo era considerável. Acabou? Levi silenciosamente voltou pelo túnel que havia cavado, colocando metade da cabeça para fora para olhar ao redor. Tudo à vista eram crateras e escombros das explosões. As paredes esquerda e direita ainda apresentavam vestígios de impactos de algo maciço. Onde está o dragão? Empurrando um pedaço de entulho para o lado, Levi entrou puxando uma lanterna para iluminar a área. No silêncio, uma pequena montanha de escombros surgiu diante dele. Fosse imaginação sua ou não, aquela pequena montanha parecia se mover com um ritmo sutil, mas constante. Uma sensação de mau presságio surgiu, e Levi recuou vários passos até a entrada do túnel. Colidir. Vingança, vingança. Eu me vingarei. De repente, as pedras empilhadas no chão foram arremessadas para cima por um objeto enorme, voando para todos os lados. Saul estendeu seu corpo enorme por dentro, rugindo de fúria. Morte, morte a todos. Humanos desprezíveis, eu trarei a morte a vocês. Baque. O dragão enfurecido se chocou violentamente contra a muralha. O impacto maciço abalou a rocha da montanha, fazendo até Levi do outro lado da muralha cambalear e quase perder o equilíbrio. Baque. Baque. O dragão praguejou e atacou com raiva, mas não importava o quanto ele avançasse, aquela parede permanecia ali, imóvel, bloqueando seu caminho para sempre. Impossível. Quão grossa era essa parede? Saul parou de repente, seus olhos de dragão se arregalando. Algo estava errado. Isso não parecia uma barreira temporária. Se fosse apenas uma parede com alguns metros de espessura, esqueça as tantas batidas. Ela deveria ter desabado no primeiro impacto. Esta parede não parecia muito com uma parede, mas sim com uma montanha que desceu do céu para bloquear este lugar. Não desperdice sua energia. Você não vai conseguir passar. Naquela pequena abertura de 2 metros de altura, Saul viu a figura que o encheu de raiva. Imediatamente cuspiu fogo de dragão contra ela sem querer ouvir o homem falar. Entretanto, quando o sopro do dragão passou, aquela figura ainda estava lá, parecendo bastante confortável, como se apenas uma brisa suave tivesse passado. Ranger! A grande boca se abriu e de repente avançou. Levi se esquivou rapidamente, revidando com a espada para derrubar a cabeça do dragão, fazendo a cabeça de Saul vibrar. Grande espetáculo, pouco dano. A saraivada de explosões anterior não havia danificado uma única escama de dragão. Parecia feroz, mas o dano total foi de apenas cerca de 100 pontos.
Para um dragão do tamanho e da dureza de Saug, o dano da explosão de TNT provavelmente era como fogos de artifício. Aliás, esqueça Saug. Até o próprio Levi conseguia suportar explosões de TNT com pouquíssima perda de vida, desde que não estivesse no centro da explosão. 18 pontos de dano na cabeça custaram apenas 2 gotas de vida. Centenas de explosões, causando dezenas de dano cada, não conseguiram nem mesmo arrancar uma única escama. O valor da armadura era definitivamente maior que o da Netherita. Se ele conseguisse arrancar algumas escamas de dragão, com certeza conseguiria fazer uma armadura muito forte. Enquanto invejava os materiais do corpo de Saug, Levi também sentiu uma dor de cabeça chegando. Parecia que ele não conseguiria matá-lo sem alguma tecnologia ou medidas extremas. Mas a tecnologia não poderia ser desenvolvida naquele momento, então ele teria que usar medidas extremas. Você não pode me prender, humano desprezível, Steve. O exército do Lorde das Trevas já partiu. Eles vão me libertar, e então será o fim para todos vocês. Eu memorizei seu cheiro. Você não pode escapar. Eu vou te caçar para todo sempre. Estrondo. A montanha tremeu novamente. Bem longe, na estreita prisão da cidade do lago, Bard acordou de repente, olhando pela janela de ferro. Que som foi esse? A cidade ainda fervilhava de gente indo e vindo. Ninguém notou o tremor à distância, ou mesmo algumas pessoas sensíveis se notaram, não prestaram atenção. Eles moravam ali há tantos anos, e todos estavam bem. Que acidente grave poderia ter ocorrido? Clang, clang. Bard sacudiu a porta resistente, ansioso. Você ouviu isso? No caminho escondido atrás da montanha solitária, os anões pararam de repente. Eu ouvi. É um som vindo das profundezas da montanha. Balin pressionou o ouvido contra a rocha. O momento seguinte. Baque. Balin fechou os olhos e afastou a cabeça. Essa última quase me ensurdeceu. Baque. A montanha tremeu novamente e pequenas pedras caíram. O que está acontecendo? O dragão. Deve ser o dragão. Ele acordou. Qual é a situação lá dentro? Viemos aqui à toa. Os anões estavam entrando em pânico. Se Saug estivesse acordado, como o plano poderia prosseguir? Quieto. Thorin gritou, forçando todos a se acalmarem. Na verdade, ele era o que estava mais em pânico naquele momento, mas como líder, a emoção que ele menos podia demonstrar era o desespero. Mesmo com os olhos vendados, ele tinha que parecer confiante. Ainda temos tempo. Não precisamos tirar conclusões precipitadas tão cedo. Depois de tanta experiência e viagem, vamos recuar sem nem abrir a porta? Só porque temos medo daquele maldito dragão? Somos os filhos de Durin. Nosso propósito é reconquistar Erebor e restaurar nossa terra natal. Não descansaremos até atingirmos nosso objetivo. Nós nunca duvidamos de você, Thorin. Balin foi o primeiro a dar um passo à frente, seguido pelos anões de olhos brilhantes. Nós o seguiremos até a morte. Mas o que exatamente está acontecendo lá dentro? Não podemos avançar precipitadamente sem entender a situação. Diante das sugestões de todos, Thorin fechou os olhos, pensou brevemente e respirou fundo. Keli, a chave e o mapa são seus. Esperem todos aqui. Vou sair um pouco. Se tudo correr bem, voltarei antes do dia de Durin. Thorin colocou os itens nas mãos de Keli e imediatamente se dirigiu para o sopé da montanha. Onde você está indo? Keli perguntou inexpressivamente, segurando a chave. Para o portão da frente. Os sons estão vindo de lá. Vou descobrir o que está acontecendo. Thorin agarrou a espada na cintura e caminhou em direção ao pé da montanha. Este anão que ostentava o título de rei, mas nunca havia se sentado em um trono, já estava quase enlouquecido por sua obsessão em reconquistar sua terra natal. Tendo finalmente conquistado alguma esperança, se isso ainda não desse certo, seria pior que a morte. Bilbo tocou o anel em seu bolso e gritou. Thorin, eu posso. Thorin, iremos com você. Pressionando o ombro de Bilbo, os anões deram um passo à frente, protegendo-o atrás deles. Somos iguais a você, Thorin. Sucesso ou morte em batalha. Só escolheremos uma das duas opções. Capítulo 76. Atrito. Estamos quase lá. Não faça barulho. Na entrada principal da montanha solitária, Thorin liderou o caminho, trazendo os anões conforme eles se aproximavam silenciosamente com passos cuidadosos. Eu me lembro do caminho até aqui. Siga-me. Como pode haver um buraco aqui? Na metade da liderança, Thorin franziu a testa de repente, confuso. Isso nunca apareceu na minha memória. Acho que já deve ter sido visto antes, em outros lugares, é claro. Você não acha que o estilo deste buraco lhe parece familiar? Um anão mencionado com crescente reconhecimento. É o Levi? Vamos entrar. Sem hesitar, Thorin sacou sua espada e foi o primeiro a avançar, entrando na Câmara do Conselho com um propósito determinado. Estrondo. Sons vagos de colisão e impacto vinham de algum lugar lá dentro, ocasionalmente misturados com rugidos de dragão e sons de chamas que ecoavam pela montanha. Sem chance. Alguém vagamente adivinhou o que estava acontecendo lá dentro. O grupo ouviu a comoção e se aproximou novamente, até que um muro de pedra muito visível apareceu diante deles. Isso também não está na minha memória. Thorin balançou a cabeça lentamente. Lembro que este era um corredor que levava aos porões. Nunca houve uma parede assim aqui, e muito menos desta cor. A mesma cor das muralhas da cidade de Levi Bofur lembrou com certeza. Olhem só para este poço de água, exatamente 2 metros de comprimento e 2 metros de largura. Quase tenho certeza de quem fez isso. Um anão agachou-se perto do poço de água e mergulhou a mão nele. A água era cristalina, comparável apenas às fontes feitas pelos elfos.
Tem outra vaga ali. Ao descobrir outra passagem, os anões pararam de explorar outras áreas e se reuniram ao redor da abertura. Alguém enfiou a cabeça e não viu nada além de escuridão lá dentro, sem nenhuma fonte de luz. Vagamente parecia haver alguns escombros no final. Devemos entrar? Thorin assentiu e estava prestes a liderar o caminho quando, de repente, um brilho vermelho surgiu no final da abertura. Alarmes soaram em sua mente, e Thorin imediatamente rolou para o lado, gritando: para trás! Uau! Chamas saíram da abertura, extinguindo-se instantaneamente. Um anão que se movia muito devagar teve vários bigodes chamuscados. Você não pode me matar! O rugido do dragão ecoou, seguido por onda após onda de comoção massiva. Vamos ver! Thorin não conseguiu se conter e atacou imediatamente. Essa era a voz do dragão. Rápido, rápido, siga! Os anões seguiram logo atrás. Uau! Uma flecha flamejante foi disparada agressivamente em direção ao olho de Saug, mas não conseguiu nem penetrar a pálpebra, muito menos incendiar o dragão de fogo. Obviamente, encantamentos de aspecto de fogo ou chama não tiveram efeito neste dragão de fogo. Afinal, era um dragão de fogo. E como Saug havia dito, suas escamas de dragão eram mais duras do que 10 camadas de escudos de aço. Convertidas em pontos de armadura, elas excederiam o limite máximo, flechas comuns ou virotes de bestas simplesmente não conseguiriam perfurá-las. O único ponto fraco era a pequena abertura onde faltava uma escama perto do coração. Mas Levi já havia quase esgotado metade da durabilidade do seu arco e não conseguia nem abater o diamante alojado ali, muito menos causar dano. Você realmente me assustou, Steve. Quase o confundi com um poderoso guerreiro de eras antigas. Você pode conhecer alguma magia milagrosa, mas comparado àqueles que eu conheço, você é muito inferior. Ah, essa sua espada pode ser decente, mas infelizmente quem a empunha é você. Sua força não é nem metade da do guerreiro que matei naquela época. Saug falou sarcasticamente, lutando sem se esquecer de exibir sua natureza tagarela. Obviamente ele não havia desistido de tentar influenciar Levi com a linguagem dos dragões. Você fala demais. Se eu fosse você, fecharia essa boca fedorenta antes de enfiar minha espada nela e garantiria que você nunca mais pudesse abri-la. Uma flecha envolta em chamas foi disparada de repente, capturada com um estalo pela mordida de Saug e engolida. Este lanchinho está muito gostoso. Tem mais. Eu realmente estou, estrondo. O frustrado Levi atingiu a grande garra de Saug com sua espada, fazendo pular para trás claramente sentindo dor. Humano desprezível. Homem e dragão se chocaram novamente, o corredor escuro ecoando continuamente com sons e vibrações de colisões metálicas. Desde que descobriu que Levi parecia imune a chamas, Saug raramente respirava fogo de dragão, apenas ocasionalmente por hábito. Mais frequentemente atacava com golpes e mordidas, com seus dentes brilhantes como aço e garras em forma de lança causando dano significativo. Quando aquela grande mandíbula mordeu a armadura de Levi, isso pode realmente fazê-lo perder saúde. Sejam mordidas, perfurações de garras ou golpes de cauda, todos eles podiam de fato abalar a barra de saúde de Levi, mas era só isso. Comparados a Sauron, esses ataques ainda eram muito leves. Ele nem precisava de poções, bastava comer comida comum para manter a saturação, confiar na regeneração natural e um pouco de movimento e esquiva para lidar com a situação. Em contraste, a saúde de Saug estava piorando aos poucos, a um ritmo imperceptível, mas constante. Embora a saúde de Levi também caísse, ela sempre poderia se recuperar, mas a saúde de Saug não apresentava ganhos positivos há algum tempo. Se eles conseguissem continuar lutando desse jeito, ele realmente conseguiria arrasar. Ele só precisava encontrar uma oportunidade para bloquear sua retirada também, e então ele enfrentaria a morte certa. No entanto, conseguir isso ainda era um tanto difícil. Devo admitir que você tem alguma habilidade. Enquanto lutavam, Saug mudou de tática, não mais perseguindo Levi cegamente, mas manobrando ao redor, adotando estratégias de guerrilha. Saug era, em última análise, uma criatura viva e real com pensamentos próprios. Não era como aqueles NPCs dos jogos que seguiam apenas uma lógica fixa, perseguindo jogadores sem pensar, facilmente derrotados construindo posições altas ou explorando posicionamento. Ao pressentir perigo, corria e se escondia. Quando não tinha vantagem, recuava temporariamente. Ao sentir que não conseguiria matar Levi com um só golpe, tentava outras estratégias lentamente em vez de responder mecanicamente com um único padrão. Os encantamentos da fala do dragão que ecoavam incessantemente em seus ouvidos eram o melhor exemplo. Mesmo que os feitiços não funcionassem, a conversa fiada ainda podia afetar a mentalidade do oponente. Meu rei, estou sonhando. Nesse momento, um bando de anões apareceu de repente na abertura, com um hobbit cercado no meio deles. Levi está lutando contra aquele dragão gigante de 100 metros de comprimento? Eles parecem estar em pé de igualdade. Vendo a cena diante deles, os anões ficaram mais uma vez impressionados com o poder de combate demonstrado por Levi. Este sujeito parecia ficar mais forte diante de oponentes mais fortes. Sua habilidade de combate exata era desconhecida. Até Bilbo ficou boquiaberto, sem saber como descrever. A cena estava além de sua compreensão. Contudo, ainda havia uma exceção. Mais do que isso, o que me importa é porque ele despertou aquele dragão. Isso atrapalhou completamente todos os nossos planos. Thorin sentiu-se um tanto irritado e confuso. O plano não era roubar a gema e reunir um exército antes de atacar? Porque ela havia sido movida para cima. Olha o cheiro que eu sinto. É o cheiro dos anões.
Levi de repente se virou e descobriu um grupo de caras parados na abertura, imediatamente sentindo problemas. Para trás. Junto com seu grito, veio uma rajada de sopro de dragão. Embora repentina, a reação dos anões não foi à toa. Eles agarraram Bilbo e se dispersaram, rolando ou mergulhando de maneiras nada dignas para se esquivar do ataque. Colocando um balde de água na parede para estendê-lo para baixo e formar uma cortina de água para cobertura. Levi rapidamente puxou os anões enquanto eles voltavam apressados para a Câmara do Conselho. Capítulo 77. Resgate violento. Como você chegou aqui? No vasto e espaçoso salão do conselho, ignorando os furiosos xingamentos de Saug aos covardes do outro lado do muro, o grupo de expedição realizou uma pequena reunião. É isso que eu deveria estar te perguntando, Levi. Como você está aqui? Thorin questionou. Você não deveria ter sido tão imprudente despertando o dragão tão cedo. Não foi isso que combinamos. Suas ações quase causaram o fracasso da nossa expedição. A chave e o mapa do meu pai foram todos desperdiçados. Levi balançou a cabeça e falou sobre suas observações. Não, Thorin, esse método não vai mais funcionar. Suas informações estão desatualizadas. Saug se aliou há muito tempo ao grande inimigo. Lembra do necromante que Gandalf mencionou? Ele é o grande inimigo dos povos livres da Terra-média, aquele Senhor das Trevas, Sauron. Ele está em contato com Saug há muito tempo e chegou a um acordo. Na verdade, este dragão estava acordado o tempo todo. Ele espreitava no subsolo, fingindo dormir, só esperando que vocês se libertassem. Ao ouvir isso, a raiva no rosto de Thorin congelou, dissipando-se lentamente, substituída por uma expressão de relutância em acreditar. Vendo a expressão de Thorin, Levi continuou. Além disso, os Orcs e Vargs de Moria e das Montanhas Sombrias formaram uma aliança e estão marchando para cá, totalizando dezenas de milhares. Eles se unirão em torno de Saug para torná-lo o novo rei sob a montanha, ocupando completamente esta região. Não, eu sou o verdadeiro mestre aqui. Thorin não pôde deixar de dizer com feroz determinação. É por isso que precisamos encontrar um jeito. Digerindo silenciosamente essa informação, Thorin respirou fundo e disse, já que o dragão despertou, precisamos enfrentá-lo. Declaro o plano original nulo. Antes que o exército orc chegue, precisamos matá-lo, ou tudo será irreversível. Além disso, preciso buscar imediatamente o apoio dos meus parentes. Thorin analisou imediatamente a situação de forma clara e emitiu novos objetivos de forma decisiva. Balin, você ainda se lembra de como fazer fogo explosivo? Bem, embora já faça um bom tempo desde a última vez que fiz essas coisas, acho que vou me lembrar quando estiver na oficina. Ótimo! Podemos ir até a oficina primeiro para fazer um pouco de fogo explosivo, usar isso para atrair a atenção de Saug, atraí-lo para a fornalha, esmagá-lo com seu ouro favorito e matá-lo de uma só vez. Após apresentar o plano preliminar, Thorin explicou em detalhes. Basicamente, eles atrairiam Saug para um local específico e despejariam grandes quantidades de metal derretido sobre ele. Uma vez solidificado, o metal ficaria completamente preso ali dentro. Ao ouvir o plano de Thorin, todos os anões pensaram que ele tinha potencial e que valia a pena tentar. Mas naquele momento, Levi balançou a cabeça. Isso não vai funcionar. Altas temperaturas não afetam muito. Eu tentei com lava. Para ela, isso é, no máximo, um pouco quente. Seu método não vai funcionar. Ela vai sair. Então o que você sugere? Deveríamos apenas vê-lo se unir ao exército e deixar que uma fera se torne o rei sob a montanha? Calma, Thorin. Balin disse de repente. Talvez haja outra maneira. Que caminho? Escutem. Sobre a queda de Dali, ouvi outro boato uma vez. O senhor de Dali realmente atingiu o dragão. Embora não tenha conseguido matá-lo, conseguiu remover uma escama do coração do dragão. Se pudéssemos usar a mesma flecha negra para atingir aquele ponto e atingi-lo novamente, definitivamente poderíamos matá-lo. Balin disse com certeza, enquanto olhava para Levi, querendo ouvir sua opinião. O boato é verdade. A expressão de Levi era um tanto estranha, mas ele ainda confirmou, eu vi com meus próprios olhos. Saug realmente não tem uma escama no coração. Mas o senhor de Dali morreu anos atrás. Onde podemos encontrar outro arqueiro capaz de ferir um dragão? Um anão perguntou. Há um. Balin disse com certeza, na verdade nós o conhecemos. Este velho e sábio anão contou sua conversa com Bard, fazendo com que os anões se olhassem com espanto. Então ainda há um daqueles itens mágicos chamados flechas negras, e ele está atualmente nas mãos do descendente do antigo Lorde de Dali. Aquela pessoa é o bardo. Thorin ouviu em silêncio ao lado, então de repente se virou. Levi, você poderia ficar de olho neste dragão aqui e esperar por nós por alguns dias? Voltaremos em breve. Claro, posso esperar por você. Durante esse tempo, aquele dragão irritante não irá a lugar nenhum. A propósito, ouvi você mencionar uma oficina antes. Tem muitos explosivos lá? Sim, você precisa de materiais de lá? Posso te dizer a rota específica. Não precisa da rota. Só me diga a direção em linha reta. Por que seguir caminhos sinuosos quando você pode cavar direto? Depois de dar a Levi uma direção e distância específicas, e confirmar que não havia mais nada, os anões partiram apressadamente. Bilbo hesitou por um momento, depois decidiu seguir os anões. Eles precisavam dele mais do que Levi. O dia virou noite. Cidade do Lago, antes da prisão. Alfrido olhou para cima, olhando para Bard através da janela, falando em tom de zombaria. Olhem para o nosso campeão do povo. Como ele está patético agora. Antes, o povo te amava e te apoiava, mas o que você fez?
Você decepcionou as expectativas deles, se uniu aos ladrões, ajudando-os a roubar os bens da cidade. Tal comportamento é desprezível. Espere só, Bardo. As pessoas logo vão te abandonar e cuspir em você. Suas conspirações e planos não podem mais ameaçar ninguém. Não sou eu quem faz conspirações e esquemas. Bard agarrou as barras de ferro com força, seu rosto sombrio enquanto falava. Quando alguém quer condenar você, sempre pode encontrar um pretexto. Era apenas uma acusação forjada. Eles estavam de olho na vida dele há muito tempo. Talvez, mas de qualquer forma, você nunca vai sair. Este é seu destino final. Alfred brincou com as chaves na mão, agitando-as deliberadamente 2 vezes na frente de Bard. Vendo sua expressão cada vez mais sombria, ele sorriu presunçosamente e se virou para sair. Baque! De repente, ouviu-se um impacto surdo. Os olhos de Alfred reviraram-se e ele caiu inconsciente. Clique! A fechadura da prisão foi aberta. Bard olhou para baixo, surpreso, e viu um grupo de anões totalmente armados. Bard, descendente de Girion, antigo Lorde de Dali. Agora você tem uma oportunidade de provar a ancestralidade da sua família. Gostaria de aproveitá-la? O velho Balin, que era melhor em comunicação e tinha causado uma boa impressão em Bard, foi empurrado para a frente para negociar com o mestre arqueiro. Nesse momento, um garoto abriu caminho entre os anões e chegou até Bard. Pai, banho. Bard abraçou o filho e perguntou: como você está aqui? Eles disseram que vieram resgatá-lo, mas precisavam de alguém para guiá-los. Percebendo o olhar de Bard, Balin elogiou-o sinceramente. Isso mesmo, seu filho é excelente. Ele cuidou bem da casa e é muito decidido. Ele se lembrava exatamente onde você estava preso. Bard olhou para os anões com uma expressão complexa, depois para seu filho e suspirou suavemente. Eu entendo. Na verdade, não tenho escolha, tenho. Capítulo 78. Estoque. A porta da prisão foi trancada novamente e Alfred, inconsciente, foi jogado lá dentro. Antes de sair, os anões recolheram um pouco de lixo para bloquear a janela, impedindo que os forasteiros vissem claramente o que estava acontecendo lá dentro. Perfeito. O grupo retornou sorrateiramente à casa de Bard para recuperar a flecha negra. Esta é praticamente uma lança pesada. Acho que nenhum arco comum conseguiria atirar com ela. Precisamos usar o molinete no centro da cidade. Bard olhou para o longe e os anões seguiram seu olhar. Essa é uma arma formidável, eu sei. Vamos atrair o dragão para cá? Não, isso causaria muitos danos à cidade do lago. Pegar emprestado do mestre? Você acha que, dada a opinião pública deste lugar sobre o mestre, ele nos emprestaria um molinete? Droga, que tipo de gente comanda esse lugar? Eu digo que devemos simplesmente aceitar. Certo, pegue. Vamos lá, vamos lá. Espere, espere. O centro da cidade tem muitos guardas. Bard interveio rapidamente. Podemos esperar até a noite. À noite, há apenas algumas equipes de patrulha e há grandes brechas. Teríamos tempo de sobra para fazer isso. Não há tempo, mestre Bardo. Thorin olhou para ele e disse: nós podemos esperar, mas o dragão não. Ele está pensando em sair para eliminar todo mundo. Quanto mais cedo isso for feito, melhor. Além disso, nenhum número de guardas pode deter anões determinados. Bem, tudo bem então. Dito e feito. Seguindo a rota sugerida por Bard, os anões logo chegaram à base da torre de vigia equipada com um molinete. Os moradores ao redor observavam com curiosidade, principalmente ao avistarem Bard. Alguns demonstraram surpresa. Bard, você não foi preso. Tenho alguns negócios importantes para tratar. Os moradores se entreolharam, trocaram olhares e começaram a dar cobertura ativa para Bard. Guardas chegando. À minha barraca. Quando os guardas estavam prestes a se aproximar, o morador gritou e acidentalmente derrubou sua barraca, bloqueando convenientemente o caminho. Ah não, quanto tempo vai levar para eu limpar isso? Eu vou te ajudar. Moradores do entorno se reuniram espontaneamente, formando uma multidão para ajudar o morador que havia derrubado sua barraca acidentalmente. No entanto, depois de muito tempo, ainda não conseguiram limpá-la adequadamente. Somente quando a patrulha de guardas ficou impaciente e se preparou para lidar com a situação ela mesma, a multidão se dispersou, cada um cuidando da sua própria vida. Os guardas continuaram a patrulha sem notar nada de anormal. Na torre de vigia, 2 soldados inconscientes jaziam cobertos pela pilha de feno enquanto os anões já haviam subido. Mas como carregamos uma besta tão grande? Bard realmente não conseguia descobrir como abaixar aquela coisa. A julgar pelo tamanho e pelo material da besta, provavelmente seria difícil até mesmo para 4 ou 5 homens fortes levantá-la. Ah, você subestima demais os anões. Ele foi construído usando nossas técnicas, então naturalmente pode ser desmontado com nossas técnicas. Falando dessa companhia de anões, na verdade havia menos guerreiros profissionais do que artesãos. Mas naquele momento os artesãos eram mais úteis. Logo, este molinete maior que um anão inteiro foi desmontado em pedaços, transformando-se numa pilha de componentes de vários tamanhos que os anões carregavam consigo. Hora de ir. Enquanto os anões estavam em ação. Na prisão, alguém batia freneticamente na porta gritando: abra a porta para mim. Um guarda que passava ouviu os gritos vindos da prisão e imediatamente gritou: parem de gritar. Sem as ordens do mestre, vocês nunca sairão. Vocês, idiotas, nem sabem que o honorável representante do mestre da cidade do lago está trancado aqui. Abram a porta rápido e me deixem sair. O que? Os guardas rapidamente retiraram o lixo que bloqueava a janela de ferro e olharam para dentro.
De fato, havia um rosto familiar com o olho inchado. A porta da prisão se abriu imediatamente. Rápido, vão prender o Bard, aquele subversivo. Ele escapou. Sob as ordens de Alfred, Lake Town imediatamente entrou em estado de alerta, com guardas mobilizados em massa, movendo-se pela cidade. No entanto, por mais que procurassem, não conseguiam encontrar a pessoa que procuravam. Em vez disso, encontravam obstáculos constantes ao longo do caminho. Ou os vasos daquela floricultura tinham caído, ou as redes daquela casa de pescadores estavam esticadas na estrada. Cada trecho trazia algum obstáculo, deixando os guardas miseráveis. Mesmo ao cair da noite, os guardas não encontraram Bard. Muito antes, ele já havia saído da cidade com sucesso com os anões. Irmão Bard, parece que ainda subestimei sua influência. Na estrada, Balin conversou com este respeitado atirador. Pelo que vejo da sua reputação, se você quisesse, poderia derrubar aquele mestre corrupto a qualquer momento. Você nem precisaria levantar um dedo. O povo colocaria no poder espontaneamente. Talvez. Bard balançou a cabeça, perdido em pensamentos. A arma para matar dragões estava a caminho da montanha solitária. No entanto, Levi não depositaria todas as suas esperanças nisso. Mesmo sem a flecha negra, essa ferramenta mortal destinada, ainda havia maneiras de matar um dragão astuto que gostava de correr por aí. Seguindo a rota fornecida por Thorin, Levi logo entrou na oficina sem que Salgo detectasse. Uau! Ao entrar, os olhos de Levi se arregalaram. Esse estoque de materiais, essa abundância de ferramentas. Naquele momento, o humor de Levi era ainda mais alegre do que o de um rato que tivesse caído em um tanque de óleo. E receita adicionada, bomba flash. Na oficina, Levi encontrou com sucesso os dispositivos explosivos que os anões haviam mencionado. Embora fossem apenas produtos semi-acabados e conchas, isso foi o suficiente para Levi desbloquear a receita de fabricação. Após uma rápida análise, percebi que essas bombas de flash tinham um poder decente. 8 pontos de dano com um alcance de respingo modesto. Em termos de poder, eram muito inferiores ao TNT. No entanto, elas tinham vantagens. Eram lançadas e explodiam com impacto, muito mais convenientes do que o TNT, que precisava ser colocado aceso e esperar vários segundos para explodir. Também exigiam menos materiais do que o TNT. Uma pólvora dava para fabricar uma bomba. Além disso, as bombas de flash tinham um efeito especial, cegamento. Se você estivesse de olhos abertos quando explodisse, ficaria cego por vários segundos, incapaz de ver nada claramente. Analisando de forma abrangente, este item era muito bom e útil essencialmente, a versão da Terra-média de uma granada de luz. Depois de fazer algumas bombas de luz para guardar em sua mochila, Levi abriu um baú de materiais próximo para dar uma olhada. Enxofre, salitre, pó de carvão e um pouco de pólvora pré-misturada. Tudo que era necessário para fazer explosivos estava ali. Além disso, como este era um importante local de processamento anão, não só continha pólvora, como também acumulava muitas outras matérias-primas. Você podia encontrar basicamente qualquer coisa que procurasse, incluindo areia e papel. Sim, até papel. Como diz o velho ditado, papel não embrulha fogo, mas pode embrulhar pólvora. Com as enormes reservas de material disponíveis, Levi criou diretamente uma grande pilha de TNT, bombas de flash e alguns fogos de artifício experimentais. Capítulo 79. O plano. Às vezes, certas coisas parecem inúteis simplesmente porque não encontramos a aplicação adequada para elas. Tomemos como exemplo os fogos de artifício. No Minecraft, os fogos de artifício realmente causam dano, mas em circunstâncias normais eles são disparados para o céu, onde não conseguem atingir nenhum inimigo. No entanto, existe um método para corrigir sua trajetória, bestas. Carregar fogos de artifício em bestas permite que elas disparem em linha reta na direção desejada até atingirem algo ou atingirem a distância máxima antes de explodir. O poder explosivo dos fogos de artifício é proporcional às estrelas de fogos de artifício dentro deles, ou melhor, à quantidade de pólvora, com dano máximo chegando a mais de 10 pontos. Quase o mesmo que o tiro de arco totalmente encantado de Levi. No entanto, causa dano em área, o que o torna mais econômico. Para criaturas fracas sem armadura, isso pode ter algum poder letal, mas contra um dragão cuja armadura é mais espessa que neterita. Você está comemorando por mim? Você está falando demais. Levi guardou suas cargas de luz e sua besta de fogos de artifício. Sacou sua longa espada para cortar a garra de Salgo uma vez, então saiu pelo buraco em meio ao rugido melodioso e furioso do dragão. Registro do experimento. Fogos de artifício. Dano máximo aproximadamente equivalente ao de um arco totalmente encantado. Assim como as cargas relâmpago, é um ataque de área, mas consome várias vezes mais materiais do que as cargas relâmpago. Nenhum dos dois conseguiu penetrar a armadura do dragão, mas, a julgar pela expressão e nível de fúria de Salg, os foguetes de artifício deveriam ter surtido algum efeito. Não completamente inúteis. Classificado como adequado para alvos com armadura relativamente baixa como orcs ou vargs. Em termos de alcance, as cargas de flash dependem principalmente da força do braço, enquanto os foguetes de fogo de artifício variam de 30 a 70 metros, dependendo da carga de pólvora. Não são particularmente longos, mas são úteis. Se os soldados pudessem ser equipados com isso, uma salva coordenada seria bastante impressionante. No corredor, Salgo olhava fixamente para o buraco de 2 quarteirões de altura, esperando por aquele humano. Atrás do corpo, ele havia preparado alguns fragmentos de rocha.
Depois de suportar as repetidas emboscadas e fugas por pouco de Levi, o dragão finalmente adquiriu experiência arduamente conquistada. Resolveu selar aquela maldita abertura com pedras enormes no momento em que o humano aparecesse novamente, prendendo-o além de qualquer possibilidade de fuga. No entanto, o que Saul não sabia era que Levi tinha a mesma ideia. Naquele momento, Levi estava cavando atrás do corredor, planejando bloquear a fuga de Saul e mostrar a ele o que significava estar encurralado. Em menos de um dia, sem que Saul percebesse, várias passagens que levavam ao porão foram completamente bloqueadas. O atual Saul ainda não sabia que nunca mais poderia retornar ao seu cofre cheio de tesouros. Assim que Levi completou seu projeto de bloqueio e chegou ao salão de reuniões totalmente armado, pronto para tomar algumas poções e acabar com o chefe agora preso, um grupo de anões entrou correndo ofegantes. Espere, espere, não vá ainda. Não precisa, não precisa. As notas dos eventos foram distorcidas. Ufa, voltamos, Levi. Parece que chegamos a tempo. Os anões detiveram o agressivo Levi, suando profusamente enquanto derrubavam ruidosamente uma grande pilha de componentes e caíam no chão. Muitos estavam com tanta sede que imediatamente tiraram suas bolsas de água e beberam bastante. Bombur foi direto até a fonte infinita de água e começou a beber como gado, quase caindo de tanto engolir. Beba devagar. Levi agarrou o anão equilibrado em largura e comprimento e o puxou para trás, impedindo-o de cair no poço de água. Que surpresa! Achei que você precisaria de vários dias para voltar. Eu já tinha planejado como cozinhar carne de dragão. Desde que partimos, não ousamos parar um momento sequer, não descansamos nem por um segundo. Balin disse fracamente. Anões naturalmente tinham baixa resistência. Considerando que estavam viajando a toda velocidade desde a partida, foi realmente difícil para eles não terem morrido de exaustão. Esqueça o velho Balin e o gordo Bombur. Até o mais robusto Thorin estava cansado demais para falar, sem energia para ter um ataque. Não podemos deixar você fazer tudo, certo? Olha, trouxemos algo para combater aquele dragão. Isso definitivamente vai te ajudar. Os anões abriram caminho, revelando o humano que estava franzindo a testa quase constantemente durante toda a jornada. O homem carregava um arco longo nas costas e segurava uma enorme flecha preta como uma lança nas mãos. Meu Deus, eles realmente trouxeram uma pessoa de volta. Você é aquele guerreiro lendário, Levi? Antes que Levi pudesse falar, Bar falou primeiro. Você me conhece? Não, nunca nos conhecemos, mas já ouvi falar de você. Há alguns meses, a cidade do lago recebeu alguns refugiados que gritavam seu nome e contavam seus feitos. A lenda fala de um guerreiro de armadura negra que vagava pelo Vale do Anduin, cuja espada podia incendiar-se com fogo, aterrorizando todos os orcs que haviam. Ele enfrentou orcs e vargs ferozes sozinho, trabalhando com um mago sábio para salvar o povo de ambos os lados do rio. Saudações a você. Sou Bardo da cidade do lago. Bar fez uma reverência. Na verdade, ele se sentiu bastante surpreso. Os anões nunca haviam mencionado que conheciam aquela figura lendária. Se você tivesse dito isso antes, eu teria ajudado você desde o começo. Embora sua impressão geral dos anões não fosse boa, diante desse humano que realmente salvou muitas pessoas, Bard demonstrou considerável respeito. Saudações a você, Bardo. Presumo que você saiba o nosso propósito aqui. Aquele dragão está lá dentro agora. Levi apontou para o buraco na parede distante. Bard não conseguiu evitar olhar. A curiosidade o fez dar 2 passos mais perto. Não, sugiro que não vá até lá. Os insultos daquele dragão são bem duros. Se não quiser sujar as orelhas, não chegue muito perto. Salga ainda estava delirando. Aquela voz era realmente de ouro, falando por tanto tempo sem ficar rouco. O que fazemos agora? Montamos o molinete e vamos direto atirar naquele dragão? Mas só temos uma chance. Esta flecha precisa atingir o coração dele. Todos olharam para Bard. Eu consigo fazer isso. Os olhos do arqueiro não demonstravam medo, como se esta fosse apenas uma caçada comum. Levi olhou para o mestre arqueiro e assentiu. O caráter de Bard era confiável. Esqueça um dragão enjaulado. Mesmo que estivesse voando no céu cuspindo fogo enquanto ameaçasse os habitantes da cidade, este homem ousaria atacar e usar flechas comuns para chamar sua atenção. Eu tenho um plano. Depois de descansar um pouco, Thorin falou de repente. Além do corredor há uma passagem secreta pela qual um dragão pode mergulhar. Para entrar, ele precisa expor o peito e uma vez lá dentro não pode voltar. Podemos colocar o molinete no final da passagem, atraí-lo e então, é com o nosso atirador. Thorin olhou para Bard seriamente. Se esta operação for bem sucedida, posso lhe fazer uma promessa. Uma promessa de rei. Você pode fazer qualquer pedido, desde que não contrarie os princípios dos anões. Bard olhou para Thorin e assentiu. Espero que você seja diferente do seu avô. Thorin congelou, cerrou os punhos e não disse nada, embora sua expressão obviamente tenha ficado consideravelmente sombria. Ninguém prestou atenção a esse pequeno gesto. Logo, 13 anões, 2 humanos e um hobbit formaram um círculo para discutir detalhes específicos. Levi perguntou sobre a direção da passagem secreta e de repente bateu palmas. A direção que leva àquela passagem secreta que você mencionou foi bloqueada por mim, mas não se preocupe. Eu a derrubo mais tarde. Bloqueado? A princípio, Thorin não conseguiu entender a afirmação. Como bloquear uma passagem secreta tão grande? Mas quando sua visão periférica captou o enorme muro de pedra bloqueando a entrada do salão de reuniões, ele se sentiu aliviado. Isso poderia de fato ser bloqueado. Então está bom.
Thorin optou pela obediência, não mais tentando entender as palavras de Levi, contanto que o resultado fosse o certo. No entanto, a chave para esse plano é Terisca. Essa pessoa deve ser ágil, capaz de atravessar vários terrenos com flexibilidade e, de preferência, não muito alta, já que pode não passar por muitas passagens exclusivas para anões. Afinal, com o dragão perseguindo, ficar preso ou tropeçar seria mais do que apenas receber outro ferimento. Entre nós, aquele que melhor se enquadra nesses requisitos. Bilbo olhou para a esquerda e para a direita, respirou fundo e avançou. Eu. Acho que sou eu. Thorin pressionou o ombro de Bilbo e o empurrou para trás. Capítulo 80. Acabou? Aquele dragão tem uma rixa de sangue comigo. Você não sente atração pelo dragão, Bilbo. Ele não ficará furioso por causa de um hobbit que nunca viu antes. Levi também não vai funcionar. Ele pode encarar o dragão de frente, mas se fugir de repente, certamente ficará suspeito. Thorin ficou no centro de todos. Só eu. Sou o verdadeiro herdeiro do trono de Durin e eventualmente retornarei para me tornar o rei sob a montanha. Só eu posso fazer com que ele queira me matar a qualquer custo, sem nunca abrir mão de nenhuma oportunidade. E só eu posso fazê-lo perder a razão. Um brilho de loucura brilhou nos olhos de Thorin. Levi viu tudo isso. Sim, o que ele disse estava realmente correto, mas essa afirmação também funcionava ao contrário. Este dragão também faria o herdeiro do trono a não perder a razão. Desde o momento em que pôs os pés na montanha solitária, Thorin se aproximava cada vez mais da loucura. A maldição existente naquela terra já o envolvia fortemente. Quando ele realmente ascender ao trono, sua natureza gananciosa poderá até superar a do dragão. Se esse foi o caso, então deixe a loucura vir completamente. Os punhos e o leite de Levi estavam preparados há muito tempo. Levi, o que você acha? Depois que o plano foi explicado, Thorin habitualmente perguntou, assim como costumava perguntar a Gandalf. Vá em frente e faça isso. Levi deu uma resposta afirmativa e guiou os anões pela passagem que ele havia cavado anteriormente para circularem até o corredor atrás, completando com sucesso a montagem do molinete. No final da passagem secreta, Bard olhou para o guincho bem feito à sua frente, que até havia sido reformado, e para a flecha negra em sua mão. Respirou fundo várias vezes e esperou em silêncio. Seu verme cuspidor de fogo. De repente, um palavrão alto veio do outro lado da passagem. A primeira reação de Saug foi que o detestável Steve havia voltado, mas quando se virou, ficou atordoado por um momento e então soltou uma risada maligna e significativa. Olha quem é este. Não é este o último herdeiro do trono da linhagem covarde de Durin, Thorin Escudo de Carvalho? O que, você se cansou de andar por aí fazendo trabalho sujo para os outros e finalmente decidiu vir morrer? Saug abandonou a guarda do buraco à sua frente e se aproximou lentamente de Thorin. Seu corpo enorme fazia Thorin sentir tremores evidentes a cada passo, mas ele apenas encarava o dragão, imóvel como uma pedra. Você acha que pode afastar o grande Saug encontrando um guerreiro sabe-se lá de onde? Seu covarde entre os anões, sua escória. O que você disse? Seu verme gordo, lento, velho e confuso. Thorin finalmente colocou seu talento para a provocação em prática. Tendo sido insultado de todos os ângulos, o anão não aguentou mais. Ele continuou gritando. Seu falso usurpador, verme gordo que só sabe se contorcer em poços profundos. Você nunca saberá o que as coisas realmente valem. Você não tem status nem direito de governar nada. Só eu, o legítimo rei sob a montanha, tenho o direito de sentar no trono. Hahaha, essa teoria é algo que você acabou de inventar? Que novidade! Enquanto falava, Saug se aproximou gradualmente, preparando-se para lidar lentamente com o anão que viera para morrer. Bang! De repente, Thorin lançou várias granadas de flashbang, atingindo precisamente os olhos do dragão e explodindo em intensa luz branca e poeira. No entanto, nem a luz brilhante nem a explosão fizeram o dragão piscar uma única vez. Apenas fez seu pescoço extremamente longo se retrair instintivamente. Já estou farto dessas coisas que me fazem cócegas. Por que não tentar algo diferente? Sua barriga subitamente ficou vermelha, e Saug cuspiu ferozmente um jato de chamas. Thorin mergulhou rapidamente em direção ao canto, correndo sem parar em direção à fundição. Quando Saug também dobrou a esquina, preparando-se para exalar um fogo de dragão aprimorado, ouviu Thorin gritar puxe. Os anões que estavam de emboscada derrubaram o portão de água e, de repente, enormes torrentes de água jorraram de cima, encharcando Saug e extinguindo as chamas que se acumulavam em sua barriga. Ótimo, você está começando a me irritar um pouco. Estrondo. Estrondo. Os passos do dragão se aceleraram, sua grande cabeça avançando, seguindo de perto os passos de Thorin. No final da fundição, Thorin lançou novamente 2 granadas de flashbang, atingindo precisamente a cabeça do dragão para distrair um pouco a atenção de Saug. Estrondo. Um grande portão de ferro foi aberto. Thorin imediatamente entrou para se esconder. Ao mesmo tempo, várias pedras enormes caíram de trás de onde Thorin estivera, atingindo com força a cabeça de Saug. Você acha que isso pode me machucar? Que pena. Eu também já passei por isso. Como ele vivenciou tudo isso? Feli, que acabará de jogar a pedra do alto da fundição, coçou a cabeça. Aqueles métodos tinham acabado de ser inventados. Os ataques coordenados dos anões falharam consistentemente em surtir efeito, mas Saug se cansou de brincar. Ele avançou em direção ao grande portão por onde Thorin havia escapado, dobrando as asas para mergulhar, com a barriga acumulando uma mancha carmesim, apenas esperando para ver aquela figura desferir um golpe violento. Sim, do começo ao fim, ele só estava brincando.
Este dragão não acreditava que os anões pudessem ter algum meio de prejudicá-lo. Se realmente acreditassem, não teriam sido expulsos da montanha por ele para começo de conversa. Contudo, uma coisa ainda o surpreendeu. Está chegando. Vento e grande comoção vinham da entrada da passagem, atingindo o rosto de Bard. Uma sombra enorme se aproximou de longe para perto, com garras de aço raspando as paredes de ambos os lados enquanto o dragão mergulhava assim. Outro humano? Você acha que suas armas são úteis? Instintivamente, Saug começou a usar a fala dos dragões, tentando influenciar esse humano que tinha um cheiro um pouco diferente. Mas Bard apenas olhou para a barriga do começo ao fim, sem desviar o olhar uma única vez. Naquele momento, nada fora do seu alvo conseguia desviar sua atenção nem um pouco. Finalmente, quando Saug atingiu uma certa distância, ele se moveu. Mas o que foi ativado não foi o molinete no chão, mas o arco longo em suas costas. Uau! Uma flecha comum foi disparada em direção a Saug. Quase simultaneamente, Bard puxou o gatilho do molinete, disparando a flecha negra em forma de lança. Foto. A flecha comum disparada primeiro atingiu precisamente o diamante preso entre as escamas, derrubando-o e expondo a pele abaixo que não estava coberta pelas escamas do dragão. Quase no mesmo instante em que o diamante foi arremessado para longe, a flecha negra o seguiu de perto, não dando espaço para Saug escapar enquanto perfurava ferozmente seu coração. Argyanha. Um líquido escaldante semelhante à lava jorrou de sua boca. Com o respingo, Saug perdeu todas as forças, lutando para abrir a boca como se quisesse dizer algo, embora, a julgar por sua expressão de raiva, certamente não seria nada bom. A menos 900. 100-1000. Estado anormal. Sangramento intenso, supressão da vida. Realmente digna de ser uma arma especializada anti-dragão. O efeito foi muito bom. Após ter sucesso com um golpe, Bard rapidamente rolou e mergulhou em um buraco de 2 metros de altura próximo para evitar o impacto da colisão do dragão. Levi. Bard gritou. Estou aqui. Enquanto se escondia lá dentro, Levi surgiu de outra abertura. Ele bebeu uma poção de força nível 2º, empunhou sua espada longa e pulou de cima. Naquele momento, o dragão estava quase sem forças, conseguindo apenas brandir suas garras descontroladamente, roncando enquanto raspava as paredes. O que se via era que, mesmo gravemente ferido e moribundo, ele ainda era aterrorizante. Qualquer golpe aleatório liberava uma força tremenda que ninguém conseguia suportar. Mas não importava o quanto ele se debatesse, ele não conseguia escapar do fio da espada de Levi. Diretamente em frente ao dragão, Levi golpeou espada após espada, dando fim final a esse dragão de 100 metros de comprimento. Neste momento, a cada golpe de espada adicional, Saug sofria mais dano. Este era o bônus da esgrima dinâmica. Após travar o alvo, cada combo adicional aumentava o dano do próximo golpe em 1 ponto, com um máximo de 12 golpes consecutivos possíveis. Naquele momento, Saug não conseguia escapar nem recuperar a saúde naturalmente. Só conseguia suportar os ataques de Levi. Por mais sangue que Levi cortasse, ele tinha que perder essa quantidade, incapaz de recuperar um único ponto. Finalmente, quando o combo atingiu o máximo, Levi investiu ferozmente, desferindo um golpe de espada com até 30 pontos de dano. Jin. O golpe extraordinariamente feroz da espada penetrou com dificuldade o vão entre os maxilares, cortando o último suspiro de vida da cabeça do dragão. Suas pupilas perderam o brilho, seus membros não possuíam mais força. A partir daquele momento, os dragões de fogo da Terra-média foram declarados extintos. Ou não. As notificações apareceram uma após a outra. Conquista desbloqueada. Matador de dragões? Conquista desbloqueada. Libertação da Montanha Solitária? A título obtido. Matador de dragões. Acabou? Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.